Um texto bíblico, Mateus capítulo 2, os versículos 9 a 11. Mais uma vez vamos nos colocar em pé. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Podem assentar, meus irmãos, considerando essa experiência dos sábios que vieram visitar Jesus, e considerando o que aconteceu com eles. Vamos pensar sobre este tema. Siga a estrela. Como assim? Vejam só. Quando eles saíram para vir à procura, à busca de Jesus, eles vieram por divina revelação. Eles viram a estrela. Tanto que eles chegaram em Jerusalém e eles disseram: onde é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos fazer o quê que eles disseram? Viemos adorá-lo. Então eles tinham consciência de que aquele não era apenas um menino, não era apenas um rei. Ele era Deus. Porque a adoração somente a Deus. Então ele sai do Oriente e vem à procura de Jesus. Mas quando eles chegam no povo de Israel, naquela região, sabe o que eles fizeram, Isaías mais Arthur? Estavam seguindo a estrela. Ao invés de continuarem seguindo a estrela, foram procurar o rei Herodes. O cara era mau. O cara tinha matado os 2 filhos. Tinha matado a mulher. O cara era ruim mesmo. Ele não queria ninguém que o substituísse antes do tempo. Então chegam os sábios, eles deixaram de seguir a estrela para procurar o rei Herodes. Olha só. Por que eles não continuaram seguindo a estrela? Quando eles deixaram de seguir a estrela, eles deixaram de ver a estrela. Aquela estrela representava Jesus. Porque a Bíblia, inclusive, diz que a gente deve permitir que Jesus entre no nosso coração como a estrela da alva que brilha, até que seja dia perfeito. E o que eles fazem? Eles se desviam do caminho e vão ao rei Herodes. Isso acontece muito conosco. A gente começa uma caminhada cristã, começa seguindo a Jesus, e lá na frente, por algum motivo, a gente resolve tirar os olhos de Jesus e colocar nos homens. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que olhar para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, diz lá Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus. Há pessoas que começam a ir para a igreja, começam a ler a Bíblia, começam a frequentar, começam a se envolver, mas daí um pouco se distraem.
buscam uma outra referência, buscam informação em outro lugar. Sabe onde acontece muito isso? E com quem acontece muito isso? Viu? Bárbara, Lívia, quem mais aqui? Melissa, os estudantes. Chegam na escola e encontram um professor ateu. Encontra um professor que não crê na palavra de Deus, como era o caso de Herodes. Herodes cria em si mesmo, ele só pensava em si mesmo, no seu reino. E aí o que acontece com esses alunos na escola? Deixam de ter a referência de Cristo e passam a ter a referência de um professor incrédulo, que zomba da palavra de Deus, que zomba do reino, que escarnece da vida cristã. Assim era Herodes. Mas não é somente o estudante, não. O empresário, o empregado. Eu acabei de ler um livro que ele conta a história de uma pequena vila, que as pessoas todas se conheciam. Lá eles tinham a escola da Dona Maria, lá eles tinham a igreja do pastor João, lá eles tinham o xerife, o representante, lá o delegado, né? Representante do governo. Todo mundo se conhecia. As pessoas tinham padrões de vida, de respeito, de consideração. As pessoas tinham amor umas pelas outras. Mas aí, o Paulo recebeu uma proposta da capital de trabalho. E quando ele chega na capital, e que ele começa a ganhar mais dinheiro, e ele agora está fora da sua comunidade, fora lá dos seus amigos, dos seus parentes, a primeira coisa que Paulo fez foi trocar de mulher. Porque a colega dele de trabalho lá, ia toda arrumadinha, não tinha problemas. Chegava em casa, tinha a mulher só trazendo problema. Porque é assim que as coisas acontecem. A coleguinha do trabalho, ou o coleguinha do trabalho, é aquela pessoa que não tem problema. Aquela pessoa compreensiva, maravilhosa. Está sempre bem vestida no trabalho, né? A pessoa vai. Agora, quando chega em casa, põe um chinelo no dedo, né? Põe uma bermuda, outro tipo de roupa, né? De manhã amanhece com a cara amassada. Aí as coisas são diferentes. Se arruma bonitinho, vai para o trabalho, chega todo mundo bonitinho lá. E aí, muitos deles falam mal uns dos outros, quer dizer, o cônjuge fala mal da cônjuge e vice-versa. Vão atraindo, vão se atraindo. Ou então, começam a falar mal do patrão, do emprego, das injustiças sociais, e vão por aí, e daí um pouco eles estão criando uma espécie de rebelião dentro do trabalho. Quando não há alguns que terminam roubando no trabalho. O Paulo da nossa história foi assim. Aquela cidade tão pequena, aquela vila, começou a crescer. Começaram a chegar pessoas de fora, trouxeram os costumes de fora, os valores de fora. E daí um pouco aquela vila estava igual à cidade grande, onde as pessoas não têm referência espiritual. E aquela vila se perdeu também. Os sábios saem do Oriente, seguindo a estrela, e no caminho eles se desviam. E eles vão procurar quem? Herodes, o rei mau. Há muitas pessoas que fazem isso, vão procurar Herodes, vão procurar Satanás.
Há pessoas que por causa da ambição do trabalho, elas se comprometem com o ocultismo, com o espiritismo. A gente que dá a mão para a cigana ler, a gente que vai consultar horóscopo, a gente que vai procurar um centro de macumba, de umbanda, sei lá o quê. Pessoas que um parente morreu e elas vão lá para que alguém dali traga o seu parente. Desviam, buscam referência em outro lugar. Eu já vi tudo isso que eu estou falando para os irmãos aqui, eu já experimentei no meu ministério. Sim, pessoas que fizeram isso, e que eu tive que cuidar delas, tratar delas e dar orientação para elas. Porque depois chega a conta. A conta sempre chega. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. A conta sempre chega. E assim, irmãos, no meu ministério, durante esses anos todos, 44 como pastor, 44 como seminarista, 48 anos. Essa tem sido a experiência. E por isso, quero alertar para meus irmãos. Luiz de Carvalho cantava uma música que dizia assim: filho meu, não tires os olhos de mim. Filho meu, disse Jesus, não tire os olhos de mim. E aí os sábios perderam a sabedoria. Foram consultar Herodes e a estrela desapareceu. Quando eles saem da presença de Herodes e que se dirigem para Belém, novamente eles veem a estrela. Esse texto que nós acabamos de ler de Lucas, de Mateus, não é? Capítulo 2, 9 a 11. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. Muitas pessoas estão perdendo a alegria porque deixaram de seguir a estrela. Quer dizer, deixaram de seguir a Jesus, deixaram de ter Jesus como referência na vida deles. E, inclusive, por causa desse desvio deles de objetivo, esse desfoco deles, muitas crianças lá em Belém foram mortas. As crianças de 2 anos para baixo foram mortas. Herodes mandou matar as crianças. E Jesus só não foi morto porque José foi avisado e os magos também foram avisados. Os magos voltaram para outro caminho, José e Maria fugiram para o Egito. Sabe, irmãos, decisões erradas nas nossas vidas trazem muitas consequências para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa igreja, para a sociedade. Por isso que a gente não pode tirar os olhos de Jesus. Manter a fé firme, os olhos firmes, não se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, diz a Bíblia. Olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu queria pedir aos irmãos que não está aí na nossa ordem para projetar 2 Pedro 1,19. 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração.
Muitas pessoas estão precisando dessa iluminação interior, de que a estrela da alva, que é Jesus, possa nascer no coração delas. E elas passem a seguir a estrela, isto é, seguir a Jesus. Eu gostaria, voltando agora para o nosso programa, de fazer uma oração. Por acaso, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha virtualmente, em algum momento você tem falhado na fé, tem fraquejado, tem perdido o seu referencial, tem deixado de seguir Jesus, tem deixado de estar em comunhão com a sua igreja. Você pode voltar a ter alegria. Você pode reafirmar, realinhar o seu rumo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Se você está precisando disso, meu irmão, minha irmã, diga isso para Deus. Deus conhece o seu coração. Ele sabe onde você deixou de seguir a Jesus, deixou de estar com os olhos fitos nele. E que esta noite seja a noite da renovação da esperança, de manter os olhos fixos, firmes em Jesus. Ó Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de seguir a Jesus. Obrigado, Senhor, porque um dia Tu nos mostraste isto, esclareceste, trouxeste luz ao nosso coração, Senhor. E a estrela da alva nasceu no nosso coração. Mas, ó Pai Santo, às vezes parece que as trevas querem sufocar a luz. Mas isso não é possível, porque a luz resplandece nas trevas, Senhor. Faz com que a luz que há em nós resplandeça. E para que quaisquer trevas que nos estejam ameaçando, Senhor, possam ser dissipadas. E para que nos firmemos em Jesus, que é a luz do mundo, Senhor. É a nossa oração que fazemos em nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Amém. A equipe de